E a gente segue falando sobre o aniversário de São Paulo, que completa hoje 470 anos. A maior metrópole do Brasil e uma das principais do mundo, São Paulo tem grande importância histórica para todo o país. E para a gente fazer um breve contexto histórico e trazer aqui as principais características da cidade, nós recebemos o historiador e professor da Universidade São Judas, Moacir Assunção. Professor, bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, tudo bom? Prazer falar com vocês, estou à disposição. Espero ajudar de alguma forma nessa conversa. Professor, eu abri a entrevista dizendo que São Paulo tem uma importância tão grande, claro, internacional, mas principalmente nacional, que muitos dos fatos que marcaram a história da cidade nesses mais de 400 anos acabaram mudando os rumos da história do país. Dá para destacar alguns ou algum desses fatos? Bom, são muitos, né? A começar pela própria proclamação da independência aqui no bairro do Ipiranga, né? Que acabou se tornando o bairro mais conhecido do Brasil. Podemos falar da Revolução de 30, que São Paulo teve participação essencial. Podemos falar de um fato que está completando 100 anos esse ano, que é a Revolução de 24, da qual eu tenho esse livro que foi tema do meu mestrado. Podemos falar da Revolução de 32, Revolução Constitucionalista, que teve alcance nacional e que teve como epicentro São Paulo. Podemos falar mais recentemente da campanha pelas diretas já, que São Paulo participou ativamente. Eu tive a oportunidade nos anos 80 de participar dos primeiros comícios. Podemos falar, olha, São Paulo, na verdade, pelo seu poder econômico, pelo seu poder cultural, pela sua população, pela sua força em todos os sentidos, São Paulo é basicamente o centro assim, do Brasil, né? Tudo o que acontece em São Paulo se reflete nacionalmente, né? E São Paulo é uma cidade que teve um desenvolvimento a partir, assim, com mais força, mais forte a partir do século XX. E isso impulsionou todo o desenvolvimento do Brasil, né? São Paulo é uma cidade que cresce a partir do café, do dinheiro do café, se tornando uma espécie de uma Paris dos trópicos, era a tentativa na época, e se tornou essa potência que orgulha todos os brasileiros, né? Mesmo brasileiros que não nasceram aqui, como é o meu caso, sou pernambucano, né? Mas São Paulo é fantástico. Então, São Paulo, sem dúvida, tudo o que acontece na cidade, tudo que acontece no estado, se reflete nacionalmente, né? Não à toa, São Paulo tem a cidade mais antiga do Brasil, e São Paulo também tem a peculiaridade de ser a primeira cidade da colonização portuguesa no Brasil feita no Planalto, construída no Planalto e não no litoral, como é tradicional. Se diz que os portugueses e os brasileiros, por extensão, são uma civilização de caranguejos, que a gente sempre está perto do mar. No entanto, São Paulo está fora do mar, está localizada no Planalto, mas se tornou essa potência, né, de uma vila basicamente sem importância nenhuma, habitada por mulheres e crianças e índios, e com a grande participação dos jesuítas, dos religiosos católicos que aqui vieram, depois se tornou essa imensa potência e que tudo exatamente que acontece em São Paulo se reflete nacionalmente, né? Moacir, hoje, bom dia antes de mais nada, bom falar com você. Hoje tem um artigo interessante na Folha de São Paulo, do Drauzio Varela, dizendo como a cidade se transforma rapidamente, né? E acho que todo mundo que vive em São Paulo nota isso, pro bem ou pro mal, né? São Paulo muda muito rapidamente, ele cita isso no texto, mudanças que em outros lugares do mundo demandam séculos, discussões intermináveis, aqui as coisas acontecem com uma rapidez muitas vezes exagerada até, né? Para onde São Paulo está indo, Moacir? Qual é o curto e o médio prazo que você vê para a cidade de São Paulo? O que é que a gente vai ser daqui a alguns anos? Olha, São Paulo é exatamente isso que falou o professor Drauzio, né? São Paulo é uma cidade que se reinventa constantemente e vai mudando suas centralidades, né? A gente teve muitos centros, eu sou um entusiasta do Centro Antigo de São Paulo, que eu percorro periodicamente com os alunos, contando a história do surgimento da cidade a partir das 3 igrejas, né? Igreja de São Bento, Igreja do Carmo e Igreja de São Francisco, formam um triângulo perfeito, né? A cidade se reinventa. Dizem que São Paulo é uma cidade autofágica, né? Que a cada 20 anos ela se consome e se reconstrói, né? O que a gente está caminhando para se tornar, né? São Paulo, primeiro, ela é muito grande, é gigante, né? A população de São Paulo é maior do que muitos países, né? E os desafios também são semelhantes a países. O prefeito de São Paulo,
eu diria que o prefeito de São Paulo é quase um estadista, né? O prefeito, o cargo do prefeito, não o prefeito atual ou qualquer outro prefeito, mas o cargo de São Paulo é como se fosse o cargo de um estadista, não exatamente de um dirigente municipal, por causa dos grandes desafios, por causa da riqueza que administra do terceiro orçamento do Brasil, depois do Estado de São Paulo e depois da União e do Estado de São Paulo, vem o orçamento de São Paulo, muitas vezes concorrendo com o de outros estados importantes como Minas e Rio. Mas São Paulo, para que a gente se encaminha? São Paulo vai se tornar um polo de tecnologia avançada. E São Paulo, eu sou bastante otimista, né? Eu acho que a cidade vai se reinventar e ela vai se tornar também um centro de discussões ambientais poderosas. São Paulo, aí a gente enfrenta esse problema seríssimo que a gente tem visto acontecer diariamente, de queda de árvores, etc. Mas ainda assim, São Paulo é uma cidade com um grau interessante de arborização. São Paulo que tem bairros bastante arborizados e, portanto, com níveis, então, de temperaturas diferentes, muitas vezes, entre os bairros. Quer dizer, algumas regiões como o Morumbi são extremamente arborizadas e tem uma determinada temperatura. Você vai na Zona Leste, região do Itaim Paulista, região de São Miguel, Itaquera, é muito mais quente exatamente pela falta de árvores. Região da Moca, de onde eu sou originário, do aula na São Judas, lá da Moca. Então, o que é que acontece? São Paulo, eu acho que ela vai se tornar a cidade, ela já é uma das mais importantes do mundo, mas eu acho que por sua diversidade, por seu jeito caótico de ser, essa cidade maluca que muda constantemente, pela grande diversidade, então São Paulo talvez só seja menos diversa que Nova York no mundo. São Paulo tem todas as culturas, é a maior cidade em quase tudo, em termos de diversidade populacional. Então, acho que São Paulo caminha para se tornar uma cidade importantíssima e, assim, pegar uma carona no próprio Brasil, que tem potencial para ser um líder ambiental por causa da energia limpa, por causa das rápidas adaptações. Então, acho que a cidade ela caminha para se tornar um polo de tecnologia tão importante quanto o Vale do Silício, lá na Califórnia, e, ao mesmo tempo, uma capital com preocupações ambientais. A gente já tem visto circularem aí vários ônibus 100% elétricos. Então, São Paulo, tudo que acontece em São Paulo, como eu comentei antes, e a gente sabe disso, repercute nacionalmente. Sim. Então, acho que São Paulo vai ser, mais uma vez, uma grande locomotiva do desenvolvimento limpo do Brasil, agora com preocupações ambientais e um polo de tecnologia poderoso. Eu acho que esse é o caminho natural da cidade. Perfeito. Falamos com o historiador e professor da Universidade de São Judas, Moacir Assunção. Obrigada, professor. Bom feriado. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e sempre à disposição.